Você ouviu a vida inteira que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Você ouviu isso a vida inteira, sim ou não? Sim. Mas eu vou te mostrar e vou frustrar aquilo que você acredita, porque na verdade a mulher de Ló não virou uma estátua de sal. Eu vou te mostrar na Bíblia o que de fato aconteceu, eu vou te provar textualmente falando. Esse vídeo não é para mimizento. Quem não chegar até o final, não adianta ficar comentando aqui que eu tô errado. Então você precisa ver o vídeo até o final para depois você concordar ou discordar de mim. Então preste atenção. Antes de eu ir pro texto, eu vou te contar o que aconteceu e vou te provar no texto. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. 2 anjos chegaram até aquela cidade e ficaram na praça. Ló estava na porta da cidade. Quando Ló viu aqueles homens, ele começa a conversar com eles e a dizer, olha, passe a noite comigo, passe a noite lá em casa, eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem, vocês podem lavar os pés. E eles disseram, não, nós vamos dormir aqui na cidade. De tanto Ló insistir, eles foram. Quando eles chegam na casa de Ló, o texto vai dizer que logo à noite, antes deles dormirem, a cidade cercou a casa de Ló e queria que Ló colocasse esses 2 varões para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com esses anjos. Olha o nível de pecado que a cidade cometia, fora outras coisas de promiscuidade que a cidade praticava. Então, quando acontece isso, os anjos ferem aquelas pessoas de cegueira, de maneira que eles não conseguem enxergar onde está a porta. Aí o anjo diz para Ló, olha, pegue tudo que você tem, pegue a sua esposa, as suas filhas, e saia daqui porque eu vou destruir essa cidade. Agora, eu vou te provar no texto que Ló demorou a sair, os anjos disseram para ele, vamos logo, porque eu vou destruir a cidade. E no texto diz que ele demorou a sair. Por quê? Porque Ló estava convencendo a sua esposa a ir embora. Ela não queria ir, ela não queria sair. Você percebe que o coração dela está voltado para Sodoma, está voltado para aquela cidade. A riqueza que ela tinha estava naquela cidade e ela não quer sair. Eu vou te provar isso no texto. O capítulo 19, verso 15, diz assim, ó. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, e sai daqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Olha o verso 16. Ele, porém, demorava-se. Por que ele demorava? Porque ele estava tentando convencer a sua esposa. Isso era fato. Continua o texto. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, senão ele não ia sair de lá. A esposa dele não queria sair. Pegaram pela mão e puseram-no fora da cidade. Verso 17. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Então, presta atenção. Como que era a cidade naquele tempo? A cidade era cercada por muros. Então, quem estava dentro estava protegida pelos portões. O anjo tirou eles para fora. Eles já estavam fora da cidade. Presta atenção nesse detalhe. E disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Essa expressão, não olhes para trás, significa não volte para a cidade. Lembra o que Jesus falou? Aquele que mete a mão no arado e volta para trás não é digno do reino. Então voltar para trás significa voltar a praticar ou ir em direção à vida passada. É isso que significa olhar para trás. Então o anjo deixou bem específico. Não volte para a cidade. É isso que significa não olhar para trás. Preste atenção que eu vou chegar onde eu disse que ia chegar. Hein? O verso de número 22 diz assim, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Então Ló começa a barganhar com o anjo e diz, olha, para a montanha eu tenho medo de ir para que o juízo não me alcance. Tem uma cidade próxima que ela está bem próxima daqui, eu posso ir para lá? O anjo concorda que Ló estivesse naquela cidade, a sua esposa vai junto, as suas filhas vai junto. Preste atenção, o anjo diz, nós não podemos fazer nada enquanto vocês não chegarem lá. Isso significa que o verso de número 24 diz assim, ó, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Se Deus mandou o juízo, é porque eles já estavam a salvos. Sim ou não? Porque o anjo no capítulo 19, verso 22 diz, eu não poderei fazer nada enquanto vocês não escaparem pela vossa vida. Enquanto vocês não estiverem a salvo, eu não consigo fazer nada. Se no verso 24 Deus manda fogo, é porque eles estavam a salvo naquela cidade, chamada Zoar. Agora, olha o detalhe. Verso 25. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades. E o que nascia da terra. Verso 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que significa isso aqui? Significa que a mulher de Ló, ela desejou estar naquela cidade. O seu coração estava tão preso à cidade que ela volta para a cidade. Quando ela voltou para a cidade, ela recebe o juízo de Deus, que estava destruindo toda a cidade. Então, como é que eu sei
que ela voltou para a cidade? Primeiro, porque ela já estava salvo. Primeiro ponto, ela já estava salvo. Segundo, a palavra hebraica para olhou para trás significa ir em direção a um propósito. Não é simplesmente olhar. A palavra hebraica aqui não é simplesmente olhar, é voltar. Entende? Então, eu entendo no texto que a mulher de Ló, ela volta para a cidade, por isso recebe o juízo. E ela não vira uma estátua de sal como a gente vê em filme, que ela ficou paralisada como uma estátua de sal. Não foi isso. Ela recebeu o juízo, porque Deus mandou em Sodoma e Gomorra enxofre, fogo e sal. Arthur, não está na Bíblia que Deus mandou sal para a cidade. Então eu vou te provar. Deuteronômio capítulo 29, verso 23. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 29, verso 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal. Olha isso. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, aqui está dizendo que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo, enxofre e sal. Então, por isso que o texto vai dizer que ela vira uma estátua de sal. Por quê? A estátua, ela está ligada à idolatria. Então, aquela cidade virou para a mulher um deus. Por isso que o texto vai dizer estátua de sal. Que na verdade o que Deus manda para a cidade é enxofre, fogo e sal. Sal é para que não nascesse nada na cidade. Para que aquelas terras fossem improdutivas por toda a vida que existisse aquela terra. Entende? Então, eu deixei bem claro a minha posição. A mulher de Ló não virou uma estátua de sal. Estátua fala de idolatria. O coração dela revelava que ela estava ligada àquela cidade. Então, quando se fala de estátua de sal, é porque Deus mandou fogo, enxofre e sal e consumiu a cidade junto com a mulher que voltou para aquela cidade porque amava aquele lugar, amava as coisas que ali estavam. Então é isso que o texto está dizendo. Você já ouviu essa interpretação alguma vez? Acredito que você nunca ouviu. Antes de me julgar, pare, leia o texto com calma, tente entender com essa ótica e você vai ver que de fato o texto está dizendo isso. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Um abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque eu acredito que muita gente vai ter essa visão, uma visão nova a respeito das escrituras sagradas, especificamente da mulher de Ló. Um abraço.